Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje falamos sobre a nova política afirmativa de gênero no Judiciário, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. A determinação inédita vai promover a paridade entre homens e mulheres na composição das vagas de segunda instância. A nova política foi aprovada nesta sessão do CNJ no final de setembro e se apoia em uma matemática simples. As mulheres são 51% da população brasileira, mas representam 38% da magistratura. Elas são 40% dos juízes no primeiro grau de jurisdição e apenas 21% no segundo grau. Com a nova política, haverá alternância de gênero no preenchimento de vagas para a segunda instância. Na hora das promoções pelo critério de merecimento, as cortes deverão usar uma lista exclusiva para mulheres, alternadamente com a lista mista tradicional. Os juízes já ocupam cerca de 75% das vagas dessas cortes, continuariam com amplas possibilidades de se tornarem desembargadores, pois o acesso ao segundo grau continuaria aberto, só que de uma forma alternada por gênero. Da perspectiva do interesse público e da democracia, nada se perderia com a política de ação afirmativa. Afinal, é a ausência de mulheres nos tribunais e não de desembargadores do sexo masculino que compromete interesses sociais relevantes, bem como a legitimidade democrática nas cortes. A ação afirmativa deverá ser temporária e durar até o atingimento da paridade nos tribunais. O CNJ terá que manter um banco de dados atualizado sobre a composição das cortes. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Eunice Maria Batista Prado, juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco, responsável pela pesquisa Perfil das Magistradas Brasileiras e Perspectivas rumo à Equidade de Gênero nos Tribunais. Eu converso também com Cínia Gugel Juarez, secretária-geral adjunta da Comissão Nacional da Mulher Advogada e conselheira federal da OAB. E ainda Paula Ferro Costa de Souza, advogada, diretora acadêmica do Instituto Dia e parceira da associação Elas Pedem Vista. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Doutora Eunice, eu gostaria de começar com uma pergunta para a senhora. Muito antes de falar da medida em si tomada pelo CNJ, acho importante que a gente faça um histórico. Quando é que começou essa luta exatamente das mulheres no judiciário por maior participação, reconhecimento do valor de cada uma? Como é que começou, como é que se desenvolveu, como é que se chegou aos dias de hoje? É muito importante a gente voltar a 2018, que foi o apagar das luzes da gestão da ministra Carmen Lúcia, quando ela estava presidindo o CNJ e também o STF. Então, em setembro de 2018, surgiu a Resolução 255 do CNJ, que estabeleceu a política para aumentar a participação institucional feminina no judiciário. Essa resolução, ela só tinha 2 artigos. O primeiro se referia ao aumento de mulheres em funções administrativas do tribunal, dos tribunais todos, dos 90 tribunais do país, que são assessorias nas corregedorias, nas presidências, nas vice-presidências, a participação das mulheres em todos os espaços de poder administrativos dos tribunais, além do segundo grau. E o artigo 2º falava sobre a participação de mulheres em outro importante espaço de poder, que são as escolas judiciais. Então, as mulheres como professoras, palestrantes, debatedoras, presidentes de mesa. E passou o tempo e a gente não viu muita efetividade nessa resolução. Então, assim, as mulheres entram no concurso público, na carreira de magistratura, em regra, pelo concurso público, mas elas não conseguem ascender. Então, esses números, quando demonstram que há quase 40% de mulheres no primeiro grau, que é a porta de entrada, né, na carreira, mas quando vai subindo, 25% no segundo grau, e há estados que não têm hoje desembargadoras ou só tem uma. É o exemplo de Pernambuco, são 52 desembargadores para uma única mulher. E nós vimos que não tinha pesquisa nenhuma sobre a nossa participação. Havia pesquisas, quem somos a magistratura que queremos, da AMB, mas ela só tinha uma pergunta sobre mulheres. Então, a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, tinha 73 anos de existência e nunca tinha feito uma pesquisa feminina. Então, nós resolvemos fazer. E nós propusemos à AMB e ao STJ via Infam
essa pesquisa, que acabou saindo e sendo divulgada em 8 de março deste ano. Essa pesquisa ela foi mencionada em duas importantes resoluções também de 2023. Uma de março, que foi a que tornou obrigatório a adoção do protocolo com o julgamento de perspectiva de gênero, e essa resolução que a gente está tratando agora da ação afirmativa, que foi de setembro de 2023. Doutora Cínia, o problema não se resume ao corpo de magistrados, nem ao judiciário como um todo. É um problema da sociedade, de fato, inclusive de organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem ligação com o judiciário. Como a OAB lida com essa falta de espaço que as mulheres reivindicam com justeza? Desde 2020, a OAB adota a paridade de gênero em todos os seus órgãos. Nós temos a Resolução 0520, que determinou 50% de gênero feminino, 50% gênero masculino, na composição de todas as chapas da OAB. Realmente é um problema da sociedade e nós estamos buscando combater com medidas efetivas para trazer a mulher para dentro do sistema da OAB, também para dentro do sistema de justiça. Então, são medidas, são políticas afirmativas que garantem, celebram o princípio democrático. Porque se nós somos mais da metade da população brasileira, por que nós não estamos representadas? Por que dentro do judiciário, por que dentro dos órgãos a mulher não tem vez e não tem fala? Nós não gostaríamos, sinceramente, sabe, Guilherme, de ter que adotar esse tipo de medida. Nós gostaríamos que a sociedade caminhasse de uma forma natural para que a mulher fosse representada na exata medida que ela tem na sociedade. No entanto, não é o que acontece. Não é como vem se desenvolvendo, nós estamos vendo. Então, são medidas necessárias e são medidas que devem ser celebradas por todo o sistema de justiça e que garantem essa igualdade, garante, como eu falei, o princípio democrático, garante também a isonomia e a igualdade, a representatividade da mulher dentro do judiciário. Doutora Paula, pode parecer óbvio, mas por que são necessárias medidas para que as mulheres ocupem esse espaço? Há muitas resistências? As mulheres enfrentam problemas para conseguir o seu espaço, de fato? De fato, a gente tem visto ao longo dos anos, né, uma dificuldade muito grande de as mulheres ascenderem aos cargos estratégicos e aos cargos políticos. Então, de fato, como não é possível que a gente consiga chegar de uma forma natural, as medidas elas precisam ser estabelecidas pelo Estado, a fim de que seja cumprido, de fato, o princípio constitucional, como disse a doutora Cínia. Então, as mulheres conseguem alcançar espaço até determinado ponto, principalmente no Poder Judiciário. Elas são assessoras, elas são chefes de gabinete, elas chegam a determinado ponto, mas quando chega aos cargos políticos, que são os cargos de desembargador, que são os cargos de ministro, que são os cargos de conselheiro, de fato a gente enxerga um decréscimo muito grande da participação feminina nesses espaços de poder. Então, se a mulher não consegue chegar naturalmente, é preciso sim que medidas sejam adotadas e os órgãos responsáveis por isso, a OAB responsável dentro da medida, né, da sua competência lá, dividindo de 50% a 50%, e o Conselho Nacional de Justiça tentando fazer com que essa equalização seja alcançada pelos tribunais. Doutora Eunice, há pouco a senhora falou sobre a pesquisa que a senhora ajudou a fazer e que deu origem a essa medida tomada pelo CNJ. Eu lhe pediria para falar um pouco sobre como é que essa pesquisa avançou, a que resultados ela chegou e como ela contribuiu para essa medida. O item principal dessa pesquisa é uma pesquisa muito extensa, ela tem mais de 200 páginas, mas fizemos uma pergunta, que foi a questão 67, essa pesquisa é muito fácil de achar, perfil das magistradas brasileiras, é só procurar no site do CNJ, no site da AMB, no site da Infam. Então, a gente perguntou sobre as medidas. E só para dizer que medidas seriam essas para ampliar a participação feminina nos tribunais, eu gostaria de pontuar o resultado delas, né? E essas medidas foram propostas com base em décadas de estudos de gênero, né? Então, a primeira medida proposta, e que teve mais adesão, com 90,3% de aceitação das magistradas respondentes, lembrando que essa pesquisa teve 99% de nível de confiança estatístico. Então, a primeira medida foi aumentar a participação feminina nas bancas examinadoras de concurso.
porque logo no ingresso da carreira, muitas mulheres se sentiam prejudicadas pela forma como eram tratadas, por exemplo, na prova oral. O segundo item, que também alcançou 89,9% de aceitação, foi oportunidades suficientes para as magistradas assumirem cargos na administração dos tribunais, como a doutora Paula falou, né? Então, desses cargos que são políticos, a gente percebe um decréscimo na participação feminina e aumentar essas oportunidades é uma maneira de dar mais visibilidade na carreira, né? A terceira medida seria a atuação efetiva dos comitês e grupos de estudos que cada tribunal deve ter, com base na resolução 255, que eu já expliquei, grupos de estudos e comitês de gênero destinados a aumentar a participação feminina na magistratura, também com quase 90% de aceitação. A nomeação paritária de magistradas para os cargos de alto escalão da carreira, inclusive com reserva de vagas, que foi essa medida que é o objeto da nossa fala de hoje, né? Desse programa de hoje. E o treinamento e capacitação que permite às mulheres se prepararem para assumir cargos na administração, porque nós estudamos direito, nós não estudamos administração, economia, né, e outros conhecimentos que são necessários, finanças, orçamento público, para atuar em cargos de gestão. Então, fazer treinamentos e capacitações seria outra medida. Por fim, a política de cotas de gênero, que ela também é semelhante à de reserva de vagas que eu falei antes. Eu só queria pontuar, só para terminar, que a gente também teve o cuidado de perguntar quem era a favor só de deixar o tempo passar. E, para nossa surpresa, ainda houve um percentual muito relevante de magistradas que achavam que não era necessária qualquer medida, só o tempo, em torno de 10,3%. E aí a gente ficou muito reflexiva sobre esse dado, porque esse tempo, na verdade, são 2 séculos e meio. Então, essa política afirmativa que o CNJ fez, ela antecipou, né, o que a gente teria que esperar, 2 séculos e meio a 3 séculos, para ter paridade. Doutora Eunice, eu vou lhe pedir para explicar melhor a 8ª medida, aquela que trata da progressão na carreira, do atingimento da 2ª instância. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos da nova política afirmativa de gênero no Judiciário, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça. A determinação inédita vai promover a paridade entre homens e mulheres na composição das vagas de 2ª instância. Para debater o assunto, as nossas convidadas são Eunice Maria Batista Prado, juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco, responsável pela pesquisa Perfil das Magistradas Brasileiras e Perspectivas rumo à Equidade de Gênero nos Tribunais. Ainda Cínia Gurgel Juarez, secretária-geral adjunta da Comissão Nacional da Mulher Advogada e conselheira federal da OAB. E Paula Ferro Costa de Souza, advogada, diretora acadêmica do Instituto Dia e parceira da associação Elas Pedem Vista. Doutora Eunice, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para a senhora abordar agora. É sobre a 8ª medida, aquela que fala da progressão na carreira, do atingimento das mulheres a cargos de 2ª instância. Como é que isso vai funcionar na prática? Haverá uma lista, não é isso? Tudo isso foi mencionado pela conselheira Salícia Sanchotene no seu voto, quando ela relatou essa resolução, né, que ela está tratando, que é a resolução 525, recente, de 27 de setembro de 2023. Então, ela vai, com o passar do tempo, ela acelera, nem é até a paridade total, é aumentar para 40%. Até que se atinja 40%. Existem tribunais, como o Pará, por exemplo, que já tem até essa paridade. Mas existem outros que não têm mulheres, ou então só tem uma. Então, o Brasil é muito desigual, inclusive nisso. Então, o que essa resolução, essa política, essa ação afirmativa pretende fazer é que, com o passar do tempo, se atinja essa 60% a 40%. Basicamente, é isso, assim, de forma bastante resumida, que diz a resolução, por meio de listas. Então, listas exclusivas e listas mistas. Então, listas para os cargos de merecimento, porque para uma magistrada, um magistrado alcançar
o acesso, né, ao tribunal, se tornar desembargador, ele pode concorrer por merecimento ou por antiguidade. Inicialmente, a antiguidade estava incluída na resolução, mas para que houvesse consenso, então os conselheiros resolveram passar a resolução por unanimidade, retirando a antiguidade, mas mantendo o merecimento. E aí haverá listas mistas de homens e mulheres, concorrendo em igualdade de condições, e outras listas exclusivas e magistradas. E isso vai acontecer paulatinamente até atingir 60% e 40%. É assim que vai funcionar. Doutora Cínia, e essa medida tomada pelo CNJ trata-se da segunda instância, do cargo desembargador, desembargadora, nos tribunais de justiça. Mas, como sabemos, existem os tribunais superiores, Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, cargos de ministros. E para esses cargos, Guilherme, a adoção dessas políticas afirmativas é de suma importância para que a mulher consiga atingir esses outros níveis, esses outros tribunais, os tribunais superiores principalmente. A gente já falou aqui sobre o teto de vidro e esse funil dentro da magistratura realmente é corroborado pelas pesquisas. Pouquíssimas mulheres chegam. Nós estamos vendo a situação no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, para nós mulheres, é muito importante que as instituições, tanto o sistema de justiça quanto toda a sociedade, adotem medidas efetivas para que garantam a nossa representatividade. A mulher, ela tem peculiaridades, a mulher advogada tem peculiaridades, inclusive que já são resguardadas depois de muita luta dentro do nosso estatuto da OAB, e também a magistratura precisa dessa representatividade das mulheres para garantir, inclusive, a legitimidade dos tribunais. Nós vemos com muitos bons olhos a adoção dessa medida pelo CNJ dentro dos tribunais do segundo grau, mas nós esperamos que essa medida também seja ampliada para os tribunais superiores, Guilherme. Doutora Paula, eu queria a avaliação da senhora sobre esse outro passo rumo aos tribunais superiores. O que precisaria ser feito? Eu acredito que a presença das mulheres em tribunais superiores, ela precisa, de fato, passar pela estruturação de mais mulheres nos tribunais inferiores, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, nos tribunais militares, para que as mulheres ascendam, de fato, os tribunais superiores. Porque, a partir daí, será possível, né, dentro das listas, que as mulheres consigam chegar na parte reservada para o judiciário. Na parte reservada para o Ministério Público e na parte reservada para a OAB, no caso do Superior Tribunal de Justiça, de fato o trabalho já vem sendo feito com a questão da paridade, né, de mulheres, 50% mulheres e 50% homens. Eu não sei como isso está no âmbito do Ministério Público, mas em relação ao Supremo Tribunal Federal, de fato é uma questão que chama a atenção de toda a sociedade, a necessidade da presença de mais mulheres. Como é um cargo essencialmente político, de fato precisa de uma sensibilização maior, né, da sociedade e que isso chegue ao presidente da República para que haja talvez para que chegue a uma paridade também no Supremo Tribunal Federal. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muito a participação de Eunice Maria Batista Prado, juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco, responsável pela pesquisa Perfil das Magistradas Brasileiras e Perspectivas rumo à Equidade de Gênero nos Tribunais. Agradeço também a Cínia Gugel Juarez, secretária-geral adjunta da Comissão Nacional da Mulher Advogada e conselheira federal da OAB. E também a doutora Paula Ferro Costa de Souza, advogada, diretora acadêmica do Instituto Dia e parceira da associação Elas Pedem Vista. Muito obrigado às três. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Hoje o nosso giro se concentra no 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 4 e 5 deste mês em Salvador, na Bahia, e que aprovou as metas nacionais para 2024. As metas já estão disponíveis no site do CNJ. Logo na abertura, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo e do CNJ, apresentou iniciativas em estudo para aperfeiçoar o acesso à magistratura, inclusive por mulheres e pessoas negras. Uma delas é a implementação do Exame Nacional da Magistratura. Nós faremos um provão nacional que funcionará como um requisito de habilitação
para realizar os concursos. Cada tribunal continuará com toda a sua autonomia para realizar o seu concurso, constituir as suas bancas, seguir as suas próprias regras. O provão nacional vai ser apenas um requisito de habilitação. O ministro também falou sobre os planos para promover a equidade racial no judiciário. Um grande programa de bolsas de estudos por 2 anos, com pagamento de uma verba mensal, para que candidatos negros consigam se preparar melhor e se tornarem mais competitivos nos concursos da magistratura e, assim, conseguirmos aumentar a equidade racial no âmbito do poder judiciário. E o presidente do Supremo ainda conclamou toda a justiça a aderir ao Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples. A linguagem codificada, a linguagem hermética, a linguagem inacessível, ela acaba sendo um instrumento de poder, um instrumento de exclusão daquelas pessoas que não dominam a chave daquele conhecimento e, portanto, não podem participar do debate. E quase tudo que nós decidimos, quase tudo, pode ser explicado numa linguagem simples que as pessoas sejam capazes de entender, ainda que para discordar, mas discordar daquilo que entenderam. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal. O Dezembro Laranja é um mês dedicado à prevenção e à conscientização sobre o câncer de pele, e o CNJ apoia essa campanha. No post especial estão explicados os tipos de câncer de pele, além de dicas de prevenção, como evitar exposição direta ao sol entre 10 e 16 horas, aplicação correta de protetor solar, entre outras. Dá uma olhada lá e compartilha a informação. E aí, já recebeu a primeira parcela do 13º salário? O direito garantido por lei assegura que o trabalhador receba um salário extra no final do ano. E caso não o receba na data correta, você deve procurar o setor financeiro, o sindicato ou a superintendência do Ministério do Trabalho mais próxima a você. Veja mais informações no post em nossas redes sociais. Por fim, nos últimos dias 4 e 5 de dezembro, aconteceu o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento acontece todos os anos e reúne representantes de todos os tribunais do país, a fim de discutir a estratégia e as metas nacionais estipuladas para o próximo ano. Veja em nossas redes tudo o que aconteceu durante o evento, que neste ano aconteceu no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Olá, eu sou a Bruna dos Santos Costa Rodrigues, juíza de Direito, aqui da Primeira Vara Criminal de Pacatuba, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Estou atualmente convocada para auxiliar a presidência do Tribunal Regional Eleitoral e há 7 anos eu ingressei na magistratura. E no meu primeiro ano da magistratura, eu tive uma situação, um evento ali na comarca onde eu trabalhava, em que eu fui muito impactada e que me mostrou a importância da representatividade de mulheres negras em cargos de juízas de direito. A ocasião foi em que uma mãe pediu que uma criança fosse até o meu gabinete me conhecer. Eu não achei que fosse tão importante ser conhecida por uma criança, e eu disse tudo bem, não tem nenhum problema. E minutos antes de ela chegar, o meu diretor de secretaria falou: doutora, a mãe da criança chegou e ela está aqui querendo falar com a senhora. Eu falei: tá bom. Eu estava despachando, e a mãe dela falou: olha, muito obrigada por me atender, por receber minha filha. A minha filha, ela teve um problema na escola, ela foi para a escola, voltou para casa, estava tomando banho, e eu vi que ela estava muito tempo no banho e ela não parava de se esfregar. Eu falei: filha, o que está acontecendo que você não sai desse banho? E ela me falou: mamãe, eu não quero mais ter essa cor, eu tenho uma cor de suja, eu sou suja. E a mãe dela disse que falou: não, filha, mas como assim? E ela disse: os meus amiguinhos disseram que eu estava tendo uma brincadeira na escola do que iríamos ser quando crescer, e meus amiguinhos disseram que a única coisa que eu poderia ser seria faxineira como a senhora é. E
a mãe ficou muito triste, então ela me falou, né, essa situação, chorando, muito emocionada, e disse: eu quero que ela conheça a senhora para ela ver, porque eu disse para ela: não, filha, nós temos uma juíza, a nossa juíza é negra, você tem que ir lá conhecer, ela é até mais escura que você. E então eu trouxe ela aqui, doutora, para que ela veja, porque ela não acreditava nisso, ela não acreditou que isso era verdade. E daí eu me impactei, me impressionei com a história. Aí eu falei: não, tudo bem, pode pedir para ela entrar. E quando ela entrou no meu gabinete, ela viu a toga, olhou para mim e ela não entrou, ela ficou assustada, ela ficou parada olhando para mim e ela falou: você que é a juíza? Com muito espanto e também admiração. Eu falei: sim, eu sou a juíza, entra aqui, vamos conversar. E você? Aí eu comecei a conversar com ela e ela viu a minha toga, ficou olhando para a toga com um ar de uma curiosidade, instigada a saber o que era. Eu falei: você quer ver? Essa daqui é a minha toga, é o que eu uso. E ela falou: eu posso colocar? Eu falei: pode, você pode colocar. E ela colocou a toga, ela ficou muito feliz e depois eu tirei. E eu perguntei para ela: e você? E o que você vai ser quando você crescer? E ela me falou: eu posso ser juíza como você? Aí eu falei: pode, você pode ser juíza, você pode ser promotora, você pode ser o que você quiser, porque não é a cor da nossa pele que define o que seremos. E isso mexeu muito comigo, ela saiu de lá sorrindo, saiu muito leve, né? Mas eu fiquei muito impactada com aquela situação, porque eu, há anos atrás, estava no lugar daquela menina. Eu sei a importância hoje, que significa eu estar onde estou, porque aquela menina, naquele dia, me mostrou que quando uma criança vê, quando ela se vê no juiz ou na juíza que está ali representando, um futuro também está diante dos olhos dela. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até a próxima semana.